Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, tudo pode. Ele faz o impossível acontecer. Aliás, nada é demasiadamente difícil para Ele. Aquilo que é impossível para os homens é plenamente possível para Deus. Nós estamos na quinta ministração e hoje eu vou ser rápido, porque tem a ceia do Senhor. Resolução para uma vida abençoada. Deu um alento aí? Está vendo? Basta um toque só. Um toque só mudará a sua vida. Glória a Deus. Essa é a quinta mensagem, deve ter mais, provavelmente, quando eu já falei, né? A gente vai torcendo essa cana e quando tiver cálculo, foi na engenhoca, vira uma vez, duas vezes. Como que está a sua vida com Deus? Você está alinhado, ajustado, sintonizado, harmonizado com o Criador? Porque uma das piores tragédias da vida não é a morte, é uma criação, é o ser humano sem estar ligado com os céus. Posso te afirmar, sem medo de errar, que gera essa ausência da presença, gera uma lacuna, um vazio inominável na alma, que a filosofia não vai preencher, que a ideologia não vai preencher, que a literatura não vai preencher, que o dinheiro não vai preencher. Só a presença. E eu já quero iniciar dizendo: você só precisa da presença. Porque se você tem a presença, esse barulho é aquele vento que está jogando aqui. Ó. Deixa assim mesmo, porque pelo menos está ventilando. O que preenche as lacunas da nossa alma não é apenas o conhecimento, é a presença. Moisés disse para Deus assim: Senhor, não me faça sair daqui. Não, eu não vou com vocês não, já estou irado com esse povo. Mas eu vou mandar um anjo com vocês. De jeito nenhum, não quero anjo não, pela sua presença. E olha que quando fala de anjos, fala de teofania, é a presença de Deus. Mas Moisés diz assim: não quero que o Senhor me mande a representante, quero o Senhor. Por isso eu pergunto: qual é o nível de intimidade que você tem com Ele? Mas já vou chocando você dizendo que o tempo que você passa na presença dEle, no seu devocional, diz muito a seu respeito. O tempo que você tem para Ele diz muito que tipo de intimidade você tem com Ele. E a gente também, o que esquecido, que Ele é uma pessoa, que Ele ama, que Ele sente, Ele pede, e que as profundezas da sua poderosa natureza nos ama também,
e espera algo de nós. Então a pergunta é: que grau, que nível de intimidade você tem com Ele? Nós estamos bem com Ele? Ou apenas somos admiradores daquilo que Ele faz? Porque muitas pessoas não querem o doador da bênção, querem a bênção. Mas a gente precisa amadurecer e dizer para Ele: Deus, eu não quero deixar só um dia a minha agenda para o Senhor. Eu quero que todo o espaço da minha agenda seja do Senhor. Porque a gente está tão corrido, a gente está tão interessado em coisas que não passa de coisas, que a gente esquece de Deus. E a pergunta é: o que você tem buscado dele? É para a sua própria edificação ou para edificar outros? É para se encher apenas ou para transbordar na vida de outros? Isso faz toda a diferença. Eu não quero as coisas de Deus para mim. Eu não sou ególatra. Eu não sou egocêntrico. Eu não sou egoísta. Eu quero compartilhar as coisas que Ele tem me dado. E a gente tem ensinado na igreja que o pão inteiro ele não tem valor, mas quando ele é partido e compartilhado, ele tem muito mais valor. A pergunta é: temos deixado o Espírito Santo agir na nossa vida? Temos dado liberdade ao Espírito Santo para Ele operar na nossa vida, dirigir as nossas vidas, nos orientar? Ou será que vai acontecer como os 12 homens da cidade de Éfeso? Quando Paulo chega lá e pergunta assim: vocês foram batizados do Espírito Santo? Ele diz: a gente nem sabe que tem Espírito Santo. Em que vocês foram batizados então? No batismo de João. Será que a igreja está nesse estágio ainda? De não conhecer o que é o Espírito Santo, o Paracleto, o advogado, o intercessor, o consolador, aquele que é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo na minha vida é a presença de Deus. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, vocês não ficarão órfãos, Ele está dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, e Ele vos ensinará todas as coisas, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Mas o que o Espírito Santo vai me fazer lembrar? O que o Espírito Santo vai te fazer lembrar? Se eu não leio Bíblia, vou lembrar de quê? Do resultado de ontem do jogo do Brasil. Sem crítica, que eu também estava vendo o resultado. Na hora do churrasco ali, na festa country, a maioria dos homens estavam ligados na tela para saber se o Brasil ia ganhar do Egito. Fique tranquilo, isso não é lapada não, é só um comentário, porque eu também estava vendo. Cadê o Fernando? Fernando tem não, né? Fernando estava assando o churrasco com fone de ouvido. E vocês estão vendo aí, meu irmão? Aí ele me mostrou o celular no cantinho, o jogo acontecendo. A pergunta é: temos deixado o Espírito Santo agir na nossa vida? E nós temos nos derramado, não entendi,
Você tem se derramado diante dele? O que é se derramar? É se expor, é se abrir, é se esvaziar, é deixar o Espírito Santo mostrar o que está de errado na sua vida. Porque ele fala, o Espírito Santo fala, e se eu não quiser ouvir, a circunstância fala, e se eu não quiser ouvir, a circunstância grita, a evidência está ali, as coisas estão bem diante dos meus olhos, mas às vezes a ausência dele não me permite ver o agir de Deus. Quem me convence do erro é ele. Não adianta nenhuma pessoa chegar, pastor, está errado, não vai acontecer. Talvez por birra não vão mudar. Mas se o Espírito Santo convencer uma pessoa, não tem resistência. Paulo era o maior perseguidor da igreja. Paulo era um assassino por causa de uma religião. Para ele estava certo matar os cristãos. Agora você imagina a dor do arrependimento de um homem que perseguiu a igreja. Como que o Espírito Santo convenceu, jogou por terra, ele viu aquela luz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aí você imagina um homem desse quando é convertido, quando é transformado. Por isso agora há pouco eu disse: quem muito é perdoado, muito ama. Eu tinha uma conta impagável com Deus. Todo ser humano tem uma conta impagável, mas o sangue de Jesus pagou o alto preço pela minha redenção, pela minha salvação, pela sua salvação. Por isso que eu valorizo o plano da salvação, porque eu sei que Ele é um Deus que salva. Amém, igreja? Para que Deus faz tudo isso na minha vida? Para eu avançar no reino, para que o reino avance, para que a glória dele seja estabelecida, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas sejam influenciadas com a bênção que Ele derramou na minha vida. Não é só para mim. Por isso que na abertura aqui, na hora do dízimo e oferta, Deus ama quem dá com alegria. Deus dá semente quem semeia, e quem semeia vai colher da mesma natureza da semente. Quanto mais você semear, mais você vai colher. É a ordem legal, natural das coisas, é a lei da agricultura, é a lei da semeadura. Então, quanto mais você investe na vida de pessoas, mais Deus vai investir na sua vida. A pergunta é: estamos produzindo frutos? Vamos trabalhar, né? Interessante que o mesmo que está em Mateus capítulo 3, verso 8, é o mesmo que está em Lucas capítulo 3, verso 8. É muita jesuicidência, né? Mesmo capítulo, mesmo versículo. João Batista está pregando para os fariseus, para os saduceus, para os soldados, mais especificamente no capítulo 3, verso 8 de Lucas. E João está ensinando para eles, e eles perguntam o que devem fazer. A primeira coisa que João fala é arrependimento.
Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade, metanoia, mudança de pensamento, mudança de filosofia, mudança da maneira de agir, de proceder, de falar, de viver. E ele fala de frutos dignos de arrependimento. Quem verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados não faz mais as mesmas coisas, não rouba mais, não defrauda mais, não engana mais, não mente mais, não mata mais. Fruto digno de arrependimento tem um comportamento que agrada ao Senhor. Os soldados disseram: e eu, o que eu devo fazer? Receba o seu salário. E fica só, porque a corrupção já existia também na época de Jesus, se você não sabe, tem antes. Fica com o seu salário. Trabalhe em cima do seu salário. Não fique extorquindo ninguém. Então eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Como é que eu estou reagindo com alguém que me ofende, com alguém que me magoa? Se o irmãozinho aqui dentro te fala alguma coisa, qual vai ser a sua reação? A sua reação vai dizer quem é você. Eu não entendi, pastor. A sua reação vai dizer quem é você. Aquilo que você carrega é aquilo que você é. Se você carrega mágoa, se você é encrenqueiro, rabugento, que não leva desaforo para casa, é leite moça, bateu, tomou, é isso que você carrega. Mas se você carrega os frutos do Espírito, que é amor, temperança, domínio próprio, paciência, é isso que você carrega. E a outra pergunta que eu quero fazer para os senhores, que eu faço para mim: o que as pessoas têm visto em você? O que eles veem em você? Vê você como uma pessoa idônea, ou vê você como pessoas que só sabem falar palavrões? Como que as pessoas têm visto em você? O que as pessoas têm percebido a seu respeito? Isso é sério. Talvez você não veja aqui para ouvir isso, mas qualquer pessoa que entrar pelaquela porta ou adentrar pelaquela porta não é o que você quer ouvir, é o que Deus tem para falar com você. Eu não mudei nada, eu continuo falando aquilo que Deus manda falar. O que as pessoas dizem a seu respeito? Se as pessoas dizem que você faz negócio fraudulento, é porque você é fraudulento. Não, pastor, não é o que as pessoas dizem, é o que eu sou. Não é apenas o que você também acha que você é, porque você não é o que você acha que é. Porque Pedro falou para Jesus: todos eles podem trair o Senhor, mas eu não vou fazer. E Jesus disse: não vai ser semana que vem, nem daqui a um mês, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu não. O senhor está enganado comigo. Por que eu estou dizendo isso? É para nós, como cristãos, parar para refletir como que as pessoas estão me vendo. Ah, pastor, você está preocupado com a reputação? Não, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com a minha dignidade. Reputação é aquilo que diz a meu respeito, dignidade é aquilo que eu sou, mas as minhas atitudes vai dizer quem eu sou. Eu sou aquilo que eu carrego. Então, por onde quer que eu vá, por onde quer que eu for, se a minha conduta não é uma conduta de um cristão, as pessoas vão dizer assim: eu não confio nele. Agora você imagina um crente mentiroso, que tem facilidade para mentir.
Você esqueceu que o pai da mentira é o João 8,44, né? Fala que ele é o pai da mentira. Amém, amém? As pessoas veem em você domínio próprio? As pessoas veem em você paciência? Pastor, eu não tenho paciência. Você está no lugar errado, filho. Você está no lugar errado. Você está no ministério errado. Pode entregar. Pode entregar. Porque quem está na linha de frente tem que ter domínio próprio, tem que ter temperança, tem que ter paciência. Você acha que é fácil liderar ovelha? Não é difícil não, o pior é o bode. Tem ovelha tinhosa. É sério. Pior que a ovelha, assim, não, eu não estou fazendo tudo direitinho. É o pastor, ele é que não está comandando direitinho. A ovelha sempre está certa. Para eu liderar, eu tenho que ter paciência. O pessoal ultimamente assim, o pastor está zen esses dias, né? Deve ser eu gosto de pregar balinha que eu estou tomando por aí. A gente tem que ter paciência. Quem já estou pregar balinha aqui, levanta a mão. 1, 2 e... Ninguém. Mas é por orientação médica, tá bom? Deixa eu ser mais. Vende com receita. Já diz tudo. Você tem que estar mais centrado, mais tranquilo diante das adversidades, porque você lida com gente. Todo dia alguém vai te pirraçar, todo dia alguém vai te confrontar, todo dia alguém vai querer te encarar. Mas todo dia você vai saber responder, todo dia você vai ter o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, que é fruto do Espírito. Amém, igreja? Quais são os ministérios? São 5, alguém lembra? Vai? Quais são os 5 ministérios? Vai, pastor, você que tem que falar. Essa é a nossa escola dominical. Essa é a nossa escola. Apóstolo. Vai? Apóstolo, pela ordem. Todo mundo quer ser apóstolo. Todo mundo quer ser. Ninguém quer ser evangelista não. Evangelista tem que ir para a rua, evangelizar, ir na frente, juntar gente. Profeta. Terceiro, vai? Apóstolo, profeta, evangelista. É mais? Ficou pastor. E o quinto? Mestre, o vento balançou. Mestre. Mas eu vou agora, tudo para quê? Para que esses ministérios? Para a edificação da igreja, para a igreja avançar, para a igreja crescer. Um é profeta, o outro é mestre. Eu tenho um colega, ele é teólogo, e o cara tem um conhecimento maravilhoso, mas não coloca ele no altar não, que é uma tragédia. Ele sabe ensinar, ele é mestre. E os dons? Quantos dons são? Quantos dons? Para que esses dons? Para edificação pessoal e edificação da igreja. Alguém lembra de alguns?
Palavra do já sabe tudo, né? Palavra da sabedoria. Vai. Dons, está no plural, dons, esse você já sabe, de curar. Vai. Dons, qual o próximo? Dons de operação de maravilhas. Vai, você lembra de mais algum? Dons de profetizar, dons de falar em outras línguas, dons de interpretação de línguas, dons da fé e dons como é que você sabe que a pessoa está endemoniada ou não está endemoniada? Você exorcizou, expulsou o capeta a noite inteira e o capeta está lá, você não sabe se o capeta está ou não está. E aí, você precisa de quê? Dom de discernimento. Tudo isso é para a edificação da igreja, para a minha edificação, para a sua edificação, para a gente ajudar outras pessoas. Amém? Para que Deus me dá esses dons? Para eu produzir frutos. Todos os dons que Deus te deu, toda a capacidade que Deus te deu, é para você produzir. E quem muito é dado, não pensa você que essa capacidade que você tem, que muitos gostariam de ter, não pensa você que a prosperidade que você tem, que muitos gostariam de ter, que não vai ter um acerto de conta. Que muito é dado. É por isso, lembra do livro de Lucas, capítulo 16, do rico e do pobre? Os dois morreram, um foi para o céu, o outro foi para o Hades, para o Seol, para o inferno, Beleléu de cabeça para baixo. Mas ele via que Lázaro estava lá na eternidade, usufruiu de tudo que ele podia imaginar aqui na terra, mas perdeu a salvação. Lembra dos talentos? Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, deu de acordo com a capacidade de cada um. Aí veio o acerto de conta. Quem muito é dado, quem muito é dado. Às vezes você vê pessoas aqui com os dons de ministrar, dom de tocar, e muita gente gostaria de ter esse dom, e muitas pessoas não levam a sério. Vai acertar a conta com o Pai do céu. Que isso, pastor? Eu tenho um direito. Não, você tem o direito de enterrar o seu talento. Tem? Sim, tem, lógico que tem. Eu tenho o direito de fugir. Lembra da soberania e do livre-arbítrio? A soberania falou para o livre-arbítrio assim: eu quero que você vá a Nínive e prega para os ninivitas. Eu? Livre-arbítrio, profeta, filho de profeta, meu pai falou o tempo todo que aquele povo não presta, eu ir lá, mas não vou mesmo, eu sou livre-arbítrio, vou para onde eu quiser. Vai a Jope e pega um navio para Tarsis. A soberania diz assim: tá bom, você tem o direito de fugir, não tem problema não, mas eu também tenho o direito de agitar as águas do mar e deixar esse mar revolto, vou empolar esse negócio. Aí o livre-arbítrio lá não tem. Alguém descobriu o livro: o que você está fazendo aqui, rapaz? Desperta, quem sabe o teu Deus vai nos ajudar, porque a gente já aliviou a carga. Quem é tu? Eu sou o livre-arbítrio. Estou fugindo da soberania. Rapaz, por que tu fez isso? Mas eu tenho o direito de morrer. Me joga no mar e pronto. Vai aplacar ele da soberania. E a soberania não vai me amolar mais. Eu tenho o direito de morrer. Olha lá, não, pode fazer. Aí, contrariado, jogou o livre-arbítrio no mar. A soberania diz assim: você tem o direito de querer morrer, você tem o direito de
de tentar morrer por afogamento, mas eu tenho o direito de preparar um grande peixe para engolir você. Está ouvindo? Depois de 3 dias no vento do peixe, o livre-arbítrio disse: o que eu fui fazer? Me dê mais uma chance, não quero ser como antes. O livre-arbítrio era tão indigesto que aquele peixe, ou um grande peixe, o vomitou lá na praia. E a soberania disse: vai lá e faz o que eu estou te mandando, e acabou. Acima do seu livre-arbítrio, eu sou a soberania. Pegou? Pegou? Então faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não transfira uma responsabilidade intransferível, ela é sua e de ninguém mais. Criar filhos, por exemplo, é sua. Não entrega para a melhor avó, nem para o melhor avô, nem para a melhor escola, nem para o melhor pastor, nem para a melhor escola, nem para a melhor igreja. Não entrega para a Xuxa, nem para a Angélica, nem para o WhatsApp. Não entrega, é sua responsabilidade e de ninguém mais. Pegou também? Amém, amém? Para a gente encerrar, quem é tu? Vai, professor de inglês. Vou perguntar para... É a Maria que está ali? Romário. Quem é você? Ei, quem é você? Aí você diz assim: eu tenho a marca da promessa, eu tenho a graça do Deus eterno na minha vida, eu tenho as marcas de Cristo na minha vida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu fui tocado pelo Espírito de Deus e fui transformado, eu fui regenerado, eu fui impactado pela presença dEle, eu tenho a presença dEle na minha vida. Portanto, por onde quer que eu for, por onde quer que eu vá, Ele está comigo. A sua presença na minha vida é real. Hebreus 13, verso 5: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Ele está comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti, porque os tenho gravado na palma da minha mão. Quem é você? Eu sou uma bênção, pastor. Eu era cego, agora vejo. Não foi isso que perguntaram para o cego? O que fizeram com você? Não sei explicar. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Amém? Que o Papai do Céu abra o nosso entendimento. Que o Papai do Céu abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver que sem Ele nada somos e nada podemos fazer, mas nele todas as coisas são possíveis. Nada é demasiadamente difícil para Ele. Quem falou isso? Quem falou isso? O anjo Teofania, era a presença de Deus lá com Abraão. Abraão,
O ano que vem a sua mulher de 90 anos vai amamentar, vai gerar, mesmo tendo 90 e lacrado. E a Sara sorriu. Está rindo aí atrás da tenda, né, Sara? Não, de maneira nenhuma. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Fica de pé, queridos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Pega o microfone. Tu és Jesus, tu és Jesus.